Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso BBC New Deal. Hoje um papo muito bacana sobre organização, gestão de empresas, de pessoas, de inteligência artificial no meio disso tudo. Eu tenho a honra de receber aqui dois convidados maravilhosos. Queria começar pela Carla Ribeiro, que é cofundadora da Kipon. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada pelo convite, muito animada para essa conversa. Vamos nessa. E o Joaquim Santini, que é especialista em um monte de coisa, Joaquim. Então conta pra gente, você é especialista em organização, cultura de transformação organizacional, acho que é mais fácil. Transformação organizacional é mais fácil. Então o papo hoje vai ser muito bacana. Então chega mais aqui, pegue sua caneca aí com água, com café, que hoje o papo vai ser maravilhoso. Bom, pessoal, eu queria começar por questão, que é a gestão das pessoas. Por quê? Mostra-se que cada vez mais o mercado de trabalho beneficia líderes que saibam lidar com pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ter várias questões complexas em relação a isso. Queria saber um pouco da plataforma de vocês. Como é que o líder pode usar isso para olhar como resultado, mas também para ficar mais perto da gestão das próprias pessoas? Porque é aquela coisa, se eu só olhar número por número, o cara B foi muito mal no mês de maio. Não quero saber, não, mas às vezes o cara B teve um problema, tava com burnout, às vezes, sei lá o quê, que obviamente influencia no resultado de trabalho do cara, não? Você trouxe um ponto que eu acho que é dos mais relevantes quando a gente fala de gestão de pessoas, que é o papel da liderança. A gente tem dados comprovando que 75% da jornada de um colaborador é comandada por sua liderança, o que significa que o líder é o responsável por passar adiante a cultura da empresa, a estratégia, em cuidar do pace do seu time, né? Opa, parece que os resultados estão sendo atingidos, não estão sendo atingidos. Isso é responsabilidade da liderança. Qual que é o problema? Acho que você trouxe isso muito bem. Ele não é só a pessoa que olha para os resultados, ele também olha para o humano. Então, o que a pessoa que vai entregar o resultado está passando, ou quais estímulos ela precisa para estar engajada, satisfeita, produtiva. Como que a gente pensa isso? Tem uma parte do trabalho do líder que é absolutamente operacional. A conversa humana, insubstituível, eu concordo com você. Tecnologia não vem para substituir o que é intrinsecamente humano. Isso é do humano, a gente mantém e valoriza. O que é automatizável hoje em dia? Toda a operação de documentação dessa performance, de entender exatamente o que essa pessoa está fazendo. Uma outra parte, você falou agora, as empresas não estão mais no nível hierárquico. Para a gente, as pessoas são olhadas hoje por suas skills. Quais são as habilidades, os conhecimentos que eu tenho para trazer para a prática do meu trabalho, para trazer resultado para a empresa. O líder que tentar mapear as skills do seu time vai enlouquecer. É super complexo. Tudo isso a gente automatiza. Então, a gente tem um dashboard, cada liderança tem um dashboard dentro da Kipon, que é uma visão holística desse time, que é todo o seu gestor, o gestor de projeto está conectado. Então, todos os projetos, o que está atrasado, o que está on time, o que eu preciso olhar que tem um red flag aqui, a gente te mostra. Mas tem uma outra parte que é, quais são as skills que o seu time precisa desenvolver para esse futuro que está começando a ser desenhado? Todo mundo tem as skills necessárias para vencer no futuro organizacional? Parece que não. A gente traz para você quais são essas skills para as pessoas desenvolverem. Como que está a saúde desse time? A percepção do time sobre ele mesmo é boa? A gente traz isso para você. Então a gente tenta sempre arrancar, substituir toda essa camada burocrática e processual por algo automatizado, que Joaquim trouxe, que são os agentes. Nós temos agentes na plataforma inteira que automatiza essa inteligência para você, para que você cuide o que só você pode cuidar, que é o que é humano. A operação desse dia a dia, o cuidado do dia a dia, olhar essa construção desse colaborador no dia a dia, é tarefa do líder. Isso então, não deveria ser substituído. É como se o líder tivesse uns 50-50. 50% é questão de resultado, beleza, você está automatizando para ele vai conseguir lá pegar o tablet dele, vai olhar, igual nos filmes futuristas mesmo lá, tem lá o gráfico de pizza, vai ver lá quem é que isso rolou. Mesmo. Os outros 50% é uma questão do toque mesmo, de empatia, de saber conversar com o cara. E tem até uma questão, né? Eu tava lendo os artigos esses dias, eu adoro ler artigo do LinkedIn. Não sei quem de casa gosta também, mas eu adoro, assim. Acho que é um lugar muito legal, assim. E eu tava lendo um sobre como o Ted Lasso, aquela série da Apple, mudou a cabeça de boa parte da nova geração de líderes. Porque Ted Lasso, para quem não sabe, é uma série de um técnico de futebol, que era técnico de futebol americano, e vai para Inglaterra para assumir um time que estava horrível
na primeira divisão do campeonato de futebol, e aí durante toda essa jornada ele vai mostrando, vai dando lições assim e tal, é muito legal a série, quem não assistiu assista inclusive. E aí queria perguntar, Joaquim, sobre essa empatia, essa questão de... As pessoas passaram 3 anos longe uma da outra, né? Elas ficaram... cada uma na sua casa, não tiveram mais toque e tudo mais. Nessa questão de gestão hoje, de organização, esse líder, como é que é esse líder de hoje? Como é que ele faz hoje em dia para conseguir permanecer ainda com essa gestão? Então, deixa eu só corrigir, acho que minha fala um pouquinho atrás, quando eu estou falando dessa tendência das organizações achatarem cada vez mais e ficarem horizontalizados, para entrar com o conceito de trabalhar por projetos, trabalhar com a inteligência artificial agregada ao humano, está em início do início. O caso de vocês é um caso, me parece, é um caso bem típico do primeiro grande passo a ser dado rumo a uma organização futurista. Uhum. Tá? Agora, como é que vai... Então, vamos começar a falar do líder. Nós temos algumas situações, primeira etapa do tal do líder ou dos líderes. Primeiro, a mentalidade da liderança, a grande maioria da liderança brasileira é a liderança, comando e controle. Está disfarçado, bem disfarçado. Eu estava conversando um ano atrás com um grande executivo, CEO de uma grande empresa, ele virou para mim e disse: Joaquim, você está criticando a gente porque a gente não sabe liderar equipes de alta performance, que você tem que dar autonomia, né? É oposto, o líder não tem 70% das atividades, ele não tem 10%. Ele tá, ainda se vocês forem lá e desburocratizarem a parte, automatizarem a parte burocrática dele, ele vai ter 20% do tempo, no máximo, atuando com as equipes, porque você tem que desenvolver as equipes para elas se apropriarem dos resultados. Isso é fato real que eu estou contando. Ele fala para mim, então fala o que eu tenho que fazer. Eu falei para ele, nada, se afaste. Deixa cristalizar o modelo de alta performance de equipes, mas não vai intervir, mas vai lá fazer uma visita, vai conversar com o operador do terceiro turno, vai conversar com o pessoal da limpeza, e eles vão falar para você o que está acontecendo. E aí você vai monitorar o processo, mas não é monitorar o processo na base do cronograma, na base da reunião, de análise crítica, o que está acontecendo, vai acontecer, não vai acontecer. Tem que ter também mais um outro patamar, construindo pontes e não destruindo pontes. Então, quando você fala assim, bom, o líder tem que ser empático, legal. Agora, primeira definição, o que é empatia? Eu começo uma pequena polêmica. Eu sou casado com o pessoal da Harvard, não da Harvard Business. Tá? Quando fala em Harvard, a coisa é muito grande. O pessoal entende na Harvard Business, pelo menos no departamento que eu estou mais vinculado, que empatia era composta por 3 componentes. Primeiro, você tem que ter um interesse empático, você tem que ter um interesse cognitivo de ouvir realmente a pessoa. Tem que abrir a escuta para entender a pessoa, que não é muito fácil. Segundo, a tal da empatia emocional, que o pessoal fala, não, empatia é se colocar no lugar dos outros. Não é só isso, isso é um primeiro passo. Empatia é como entender o lugar do outro. Para entender o lugar do outro, você tem que estar com a sua escuta muito aberta para viver minimamente o que o outro está vendo. Então não vai dar para ser um líder empático lá no 5º andar, no 8º andar, e os caras lá no chão de fábrica quebrando o pau, ou no chão do escritório. Ele tem que descer, ele tem que fluir. Descer do salto, o famoso descer do salto. Isso, ele tem que penetrar na organização, ele tem que trocar ideia com as pessoas, ele tem que saber realmente o que está acontecendo, ele tem que entender como é que é a vida dos funcionários deles. Isso não é mais virtual, isso é presencial. Então, quando eu falo do modelo, eu sou totalmente favorável ao modelo híbrido, eu vou por partes, tá? 3-2, 3 dentro e 2 fora. Eu não sou, ainda mais cidades complicadas como São Paulo. Agora, toma cuidado, essa minha fala não é uma fala, não é uma regra. Até porque é uma orientação. Agora, eu estou tratando de empresas que têm desenvolvedores de tecnologia. Você não vai pôr esses caras 3-2 nunca. Vai ser, cada 3 semanas, eles pintam 1 dia ou 2 dias. Então, você tem que dosar essa intensidade do híbrido ou não, de acordo com o tipo de função, o tipo de desenvolvimento. A área, né? A área que nós estamos falando. Agora, o que aconteceu no Brasil é um movimento que foi retrógrado. Os caras voltaram para o presencial porque eles acreditam que vendo os caras estão trabalhando. De novo, cai no conceito de comando e controle. Várias redações do Brasil
periférica. Você põe um raio de 2 km aqui, não precisa andar mais 2,5 km. Você vai passar por várias redações, que é 5 por 1, acabou, cara. 5 dias, 5 por 2. Não tô falando que tá certo nem que tá errado. Na minha opinião, eu acho que não é por aí. Então, quando você fala da empatia, ainda tem um terceiro componente. Eu falei da empatia cognitiva, da empatia emocional e tem o interesse empático. O que é isso? A partir do momento que você abre uma conversa com o seu colaborador e você tem que ajudá-lo a que ele entenda você, entenda a organização. Você percebe? Então é uma construção que tem que ser feita a partir do contato. A minha opinião é sempre assim, liderança é o esporte de contato. Liderança não é esporte individual. Eu fui maratonista durante muito tempo, depois estourei o joelho, não deu para ser maratonista, então é uma coisa, mas liderança é um esporte de contato, tem que ter contato, tem que estar junto. Senão não anda. Não vai. Mas o contato, de novo, é o contato para orientar, para desenvolver. Claro. Eu implantei em dezenas de organizações aqui no Brasil e fora do Brasil um evento tão simples, que é o one-to-one. One-to-one é você com o seu chefe, uma vez por semana, mas não é para o seu chefe falar o que ele está fazendo em você, é você falar o que está acontecendo e ele te ajudar como coach. Não precisa ser uma vez por semana, cada 15 dias. Um evento tão simples e que agrega tanto valor na relação entre líderes e liderados, assim como descer até a base operacional. Então, eu acho que a primeira transformação que tem que ocorrer é essa mudança da mentalidade. Sair do comando e controle e vir acreditando o seguinte: eu preciso desenvolver as forças das pessoas para que elas assumam a sua responsabilidade. Agora, se eu for pro digital, aí a coisa complica 1 milhão de vezes mais. Aí vamos rápido no intervalo. Na volta, a gente continua com esse papo aqui, que tá muito bom. Fiquem por aí que a gente já volta com muito mais BMC New Deal aqui na tela da BMC. Já voltamos. Sejam bem-vindos de volta ao nosso BMC New Deal dessa semana. Um papo muito bacana sobre organização, gestão, empresa, tudo que muda nesse mercado todo. Eu queria até trazer uma questão que o Joaquim estava falando sobre que o cara tem que descer da salinha dele, tem que sair da salinha dele lá pro chão de fábrica. E eu trabalhei no SBT, e no SBT tem várias histórias sobre o Silvio Santos. O Silvio Santos, ele tem várias histórias nessa lógica. O Silvio Santos, por exemplo, ele chegava no SBT, e aí, para quem nunca foi lá, o SBT é uma antiga fábrica. É um lugar que era uma fábrica antes de móveis, salvo engano. Então ele é muito longe, é distante, assim. Você tem o estacionamento dos funcionários, aí você tem uma longa subida até chegar lá em cima. Então os funcionários têm que esperar a van às vezes demora e tal. Se você passava com o carro dele, aí ele fala: "Você quer carona?" Aí levava o cara. Aí o cara ia com ele no carro e ia perguntando: "Você tá bem? Como é que estão as coisas?" Tal. E vai conversando com o cara. E aí pra saber das coisas. Foi assim, por exemplo, que ele descobriu um monte de coisa. por exemplo, festa de fim de ano, que, sei lá, nos anos 90. Os diretores fizeram só pros diretores, mas não fizeram pros faxineiros. E aí ele vai lá e fazia pros faxineiros. Sabia das histórias, os planos de saúde, se estavam regulados, se não estavam e tudo mais. Isso foi criando pertencimento de grupo. Né, aquela sensação de pertencimento. E aí era outro tópico que eu ia trazer aqui, justamente ainda trazendo a questão da cultura digital. Eu estava lendo um artigo esses dias sobre como o pertencimento de grupo é uma das coisas mais fortes que existe no ser humano. A gente decide pagar um ingresso caro, colocar uma camisa de um time e gritar durante 90 minutos no frio, geralmente, porque a gente se sente pertencente a um grupo. E uma empresa, isso também faz muito sentido. Então, como hoje, Carla, como na atual era, as organizações podem fazer para incentivar esse pertencimento de grupo, incentivar o cara a vestir a camisa? Porque parece que assim, cara, 6 meses as pessoas mudam de empresa e beleza, e tá tudo bem. Ou não tem mais como criar pertencimento de grupo? Existem muitas formas, eu acho que essa é a graça. Se a tecnologia está avançando drasticamente, muito rápido, os pilares do que nos compõe enquanto seres humanos estão aí firmes e fortes há zilhões de anos. Então a gente consegue recorrer. É o que você disse, as pessoas querem pertencer a um lugar onde elas se sintam acolhidas, ouvidas, desenvolvidas, pertencentes de fato. Isso não muda. O como que a gente faz tem alguma distinção se eu estou no presencial, se eu estou no remoto, se é uma empresa de tecnologia ou não. Quais são as bases? Primeiro, essa empresa existe para quê? O propósito, que um termo ficou muito desgastado nos últimos anos, ele segue firme e forte, que é:
eu estou me alinhando a essa empresa para produzir qual valor para a sociedade. Eu ajudo o meu cliente a resolver qual dor. O porquê das coisas. Simon Sinek tem esse conceito que é: comece pelo porquê. O porquê que fazemos o que fazemos. Se eu me conecto ao seu porquê, eu acho que faz sentido eu estar aqui. O segundo passo é: esse é o seu porquê. Você está ouvindo o meu porquê? O porquê eu faço o que eu faço? Como eu posso ser melhor para entregar valor para essa empresa? A pessoa que se sente desenvolvida, a pessoa que percebe na organização que ela tem espaço para crescimento, para expansão, que ela é ouvida no dia a dia, ela se vincula. As empresas têm um mecanismo de mapeamento dessas dores muito clássico, que é a pesquisa de clima. A pesquisa de clima diz, a pessoa, geralmente, né? A pessoa fica se ela se sente desenvolvida, se ela se sente reconhecida. Então, opa, eu estou entregando esse valor e a empresa reconhece o meu esforço. Reconhecimento não é necessariamente aumento de salário, isso precisa ficar muito claro. E o terceiro ponto é: eu estou aqui e estou ajudando essa organização a se movimentar. Então, eu estou conectado ao seu porquê, à sua estratégia. Esses 3 pilares precisam ser dados conta em qualquer organização. Não importa se é uma organização de 20 pessoas, se é uma organização de 100 mil pessoas. E nada disso, veja, é sobre tecnologia, é sobre inteligência artificial. Onde que isso tem entrado? Em desenvolvimento e reconhecimento. As pessoas querem... Eu quero usar as melhores plataformas de AI. Eu quero testar isso no meu trabalho, eu quero ver como eu consigo ficar mais produtiva, entregar mais valor mais rápido. Então, aqui a tecnologia entra, mas os pilares do pertencimento, eles são os mesmos em qualquer grupo humano. Mas agora, aí tem um contraponto pesado. A pesquisa da Gallup, a Gallup é uma entidade em nível mundial com uma credibilidade altíssima. Ela faz uma pesquisa anual sobre o workplace, sobre a estação de trabalho, o trabalho. Lugar de trabalho. Isso. A questão chave que surge é que o nível de desengajamento em nível mundial está aumentando. Significa 8,9 trilhões de dólares está se perdendo pelas pessoas desengajadas ou efetivamente desengajadas. Significa 9% do PIB mundial. Queima. Nossa. 9% do PIB mundial. Mas como é que é esse cálculo? Tipo... Mas eu vou explicar. O que acontece? Olha que interessante. Rafael, acho que a Cássio deve ter visto essas pesquisas. Tá? Bom, saiu agora. Agora significa que nós estamos em junho. Saiu em março. Eu fiz uma publicação sobre isso. Tem algumas colunas fixas em algumas redes. É o seguinte. O Brasil, hoje, ele tem 34% da força de trabalho medida como engajada. Engajado significa o quê? Não é motivado. Porque a pesquisa de clima pega a motivação, mas não pega o engajamento efetivo. Porque o cara está motivado, mas ele não necessariamente está engajado. Por exemplo, eu estou motivado com a empresa. Eu entro às 8, saio às 5, tenho um bom salário, um bom plano de saúde, estou motivado. O engajado é aquele que dá algo a mais, a energia a mais. Ele está acima, ele está no propósito da empresa, sempre dando algo a mais. Não é trabalhando a mais, criativamente, proativamente, antecipando, não precisando de um chefe para falar efetivamente o que ele tem que fazer. Esse é o cara engajado. De acordo com os padrões Gallup e a maioria das business que eu estou falando nesse área, fiz mestrado nesse área, é meio casado com essa visão. Desengajado é aquele cara que faz o mínimo necessário. Vamos fazer. Vou. E o efetivo desengajado é aquele cara distante, silencioso. O cara já desistiu. Ele está lá, mas já desistiu. Estou esperando ser mandado embora ou ele arrumar outro emprego. É o aluno que sabe que vai repetir de ano, então ele nem se importa de pegar a recuperação. Vamos pensar no Brasil. O Brasil não está de todo ruim na pesquisa mundial da Gallup. 34% engajado, 11% efetivamente desengajado. Aí nós estamos com 55% de pessoas desengajadas. Essa é a medição que eles fazem em nível mundial, porque eles têm um banco de dados também de milhões de dados. Por quê? Eles fazem essa pesquisa de engajamento desde 2010. Começou em 2010, pouco antes de 2010, mais Estados Unidos eles foram expandindo a partir de 2013, 2014, mundo. Tá? Então eles começaram a fazer uma correlação analítica com modelos, com certeza modelos de AI, hoje, né, mais recentemente, que eles chegam nesse número que é um número mágico. Ou seja, 8,9 trilhões perdido, 9% do PIB mundial a gente quer por ter as pessoas desengajadas ou efetivamente desengajadas. E aí que vem a história. O que eu tenho que medir hoje? Tem que medir o clima? Tem que medir o clima. Mas ele per se não satisfaz mais. Ele per se não está legitimando o nível de engajamento das pessoas.
Eu tenho que avaliar o quanto que a pessoa está alinhada com o propósito da organização, o quanto que ela desenvolve. Então, é outro mindset, é outra pesquisa, é outra forma de fazer, muito pouco realizada no Brasil ainda hoje. Eu advogo que isso tem... Não só eu, falando eu porque eu estou aqui, né, contando a minha história. Claro. Existe uma tendência em nível mundial de algumas empresas começarem a desenvolver instrumentos de engajamento. Já existem até padrões por referências mundiais. A própria Gallup tem lá uma metodologia dela para fazer as avaliações. Então eu estou falando tudo isso porque tem uma pandemia aí fora, uma epidemia aí fora, que é o desengajamento. Aí as empresas ficam na mentalidade, reduzir custo. Concorda comigo? 9 entre 10 empresas que eu visito quer reduzir custo. Aí é reduzir custo, o que é? Às vezes cortar headcount, cortar isso, cortar aquilo, corta viagem, não patrocina mais curso, um monte de coisa assim, muito superficiais. Reduzir custo, a maior fatia de redução de custos que você tem hoje é aumentar essa população. É você desenvolver, você ampliar a mentalidade gerencial, é você aproximar a liderança, mudar o modelo de gestão. Não é mais ficar avaliando meta. É avaliando o projeto, é avaliando o nível de dedicação das pessoas, é muito mais invisível. Quando eu falo do invisível das organizações, eu sou engenheiro de formação pela Unicamp, mestrado na Unicamp de Engenharia, daí eu comecei a sair. Eu fiz uma diplomação em Psicologia Clínica Organizacional na França, na ENSEAD, em 2006, virou um mestrado em mudança, depois eu fui saindo por lá da psicanálise organizacional. Eu não quero ficar psicanalizando aqui não, mas é o olhar, não é colocar divã, o pessoal confunde, eu tenho muita dificuldade, às vezes, em estabelecer um diálogo. É olhar para ver o grupo, o que você vai ver no grupo. Como que o grupo está se movimentando e como o grupo interage entre ele. Qual é o intergrupo que está acontecendo? Qual é a dinâmica entre eles? É rivalização? É alinhamento? É engajamento? É acoplamento? Não, é competição? Intragrupo e intergrupo. Essa é a visão grupal. Eu tenho que avaliar o líder. O líder tem que ser emocional hoje. O líder que não sabe, o líder tóxico, ele é o cara que afunda as organizações hoje. Eu tenho que ter um líder emocional, que ele saiba lidar com as emoções das pessoas. E aí, então vamos dar um curso de inteligência emocional. Não é isso só. Porque inteligência emocional você não desenvolve num curso cognitivo. Você tem que desenvolver por meio da prática. Então você tem que ter alguém que entenda muito disso, que acompanhe esse líder em eventos. Por exemplo, vamos dizer que você quer desenvolver inteligência emocional, Rafael. Aí você contrata a Caixa, eu me contrata, e a gente vai fazer o quê? Vai conversar com você, nós vamos te acompanhar nas reuniões, nos eventos. E depois da reunião, chega com você, Rafael, como é que você se sentiu? O que você acha que você fez bem? O que você acha que você fez mal? É fazê-lo refletir, é um processo de autorreflexão contínuo, que você não vai desenvolver do dia para a noite, não para o play. Na hora que você traz, eu estou trazendo, então até aí estamos no contexto. Você traz a inteligência artificial, tudo isso se complica mais, porque existe uma falta de alfabetização digital. É um baita problema. O Brasil, 40% das pessoas não sabem o que é AI, cara. E o que sabe um pouquinho assim. E existe uma expectativa naquela pesquisa da Microsoft, Work Trend Index, aquela pesquisa que fala o seguinte: 70% dos executivos acham que vão implantar rapidamente nos próximos 2, 3 anos a inteligência artificial. Mas 40% da massa entende um pouquinho só. Como é que fica essa distância? Eu estou falando do Brasil, tá? Especificamente. E aí, Carla, como é que faz, então, para as plataformas, igual a plataforma de vocês, conseguir facilitar diminuir essa distância? De fato, pouquíssima gente manja de AI, pouquíssima gente, inclusive, os que manjam um pouco, e você tinha uma questão até mesmo de etarismo no local de trabalho, né? O pessoal já tinha uma dificuldade em manjar de home office. Pô, entrar no Zoom, entrar no Microsoft Teams, o cara tem, então, ele tinha uma planilhinha e tal, andava tranquilo. Agora tem ChatGPT, tem, sei lá, 1 zilhão de coisas que ele pode fazer com AI. Então, como é que faz para diminuir essa distância? Isso pra gente é simples. Isso se chama conectores. Uma vez que a gente tem a possibilidade hoje de conectar toda essa base de dados gerados pelos colaboradores a uma plataforma só, eu sei dizer em que nível está o letramento digital de uma organização. A gente chama isso de skill gap. Então, eu preciso identificar do macro para o micro, da forma mais granular, quais são as skills vinculadas ao digital, à inteligência artificial, que as pessoas ainda não desenvolveram.
Como eu faço isso? Se eu consigo dizer, por exemplo, que uma organização que usa uma plataforma como o HubSpot está utilizando os agentes, as automações, tudo o que é AI, tudo o que é agêntico dentro dessa plataforma, eu sei quais são os funcionários que colocam em prática e os funcionários que não. Então eu sei quais são os funcionários que levam mais tempo para fazer a mesma coisa do que outros. Pra gente, na Keepon, é menos sobre se a pessoa conhece AI ou se ela sabe sobre a existência de um agente, de uma plataforma, e sim se ela consegue ser mais produtiva com o uso dessas plataformas. Isso hoje, do ponto de vista do dado, de trazer o Skill Gap, é muito simples pra gente. O que é mais complexo, é o que a gente está falando, é desenvolver essas pessoas no longo prazo. E o longo prazo aqui é complexo porque a gente está num senso de urgência muito grande hoje em dia. Eu não tenho tanto tempo para esperar. Então, acho que o seu dado é perfeito, né? Se 40% da base ainda não sabe o que significa, e eu preciso correr, porque o meu concorrente está correndo também, então eu preciso transformar a minha empresa numa empresa de inteligência artificial para ontem, como que eu faço para suprir esse gap o mais rápido possível? Na nossa visão, na skill, na granularidade da skill. Se eu conheço o seu processo, eu sei onde eu consigo automatizá-lo, eu sei qual tecnologia especificamente para esse processo eu posso implementar. Então, pra gente, não é uma visão macro de vamos implementar a inteligência artificial nessa organização. No forceps. Mas no forceps e no inespecífico. Quando eu falo em grandes termos, fica muito inespecífico. Quando eu sei exatamente onde eu preciso otimizar, eu vou com a solução certa no momento certo, na pessoa certa. Entendi. Então, uma coisa meio também na parte educacional do negócio. Eu oferecer a ajuda pro cara... ou até mesmo ensinar o cara no ponto que ele precisa. Às vezes ele não precisa saber tudo de inteligência artificial. Não, é uma unificação, então, tá? Aí é polêmico de novo. Por quê? Por quê? Gostei, esse programa tá muito uau, vambora. É polêmico porque é o seguinte, me perdoa, Cássia. Carla, me perdoa. 40% que dizem que entendem de inteligência artificial. É o contrário, tem 60% que fala que não sabe nada mesmo. Só 40% que afirmam ter algum na pesquisa da Deloitte. Tá? Na pesquisa da Microsoft, isso não sobe para 55%. Mesmo assim, a proporção é gigante. Claro. Quando eu falo que é polêmico, por quê? Essa tal da empresa sem fronteira está nascendo. Nasceu agora. Acabou de nascer esse termo, empresa, dessa forma. Toma cuidado, porque tem tanta coisa. Conhecimento sem fronteira. Não. A tal da Frontier Firm, que eles apontam no relatório da Microsoft, eles estão apontando que essas empresas, elas dão o primeiro passo nesse sentido, mas se elas não tiverem uma estratégia por trás de efetivamente cair caminhando passo a passo para transformar essa organização em uma organização onde os agentes estão inclusos nela, porque senão fica muito robotizado. O cara está usando o sistema, mas ele não sabe o que está acontecendo, não está interagindo com o sistema. O que está pregoando, que eu concordo particularmente, é a inteligência assistida. O termo técnico é esse. Inteligência assistida é o humano mais o agente, o humano mais o modelo de AI, no qual o modelo de AI é conduzido pelo humano. Isso acontece direto. Falando da minha empresa, a gente em 10 pessoas, hoje nós somos 50. Perto disso. Não que todo mundo tenha adotado, tem uma puta dificuldade para adotar, mas quem adota, efetivamente, o nível exponencial é de absurda qualidade de produzido. Por exemplo, um outro ponto, Carla, não sei se você te depara com esse problema, eu deparo em alguns clientes grandes, globais, com sede na América do Sul, em São Paulo. Eles não estão deixando os caras usar as ferramentas, está usando só uma ferramenta que tem a ver com o RP deles, por causa da segurança cibernética. Isso eu já vi um monte de lugar também. Pô, isso daí é um dos temas muito falados no exterior, principalmente nos Estados Unidos e na China, é a tal da segurança cibernética. Porque, na verdade, o nascedouro das tecnologias de AI são Estados Unidos e China, as grandes fornecedoras de nível mundial. A briga está forte aí, a Europa ficou para trás. Não que não tenha uma ou outra modelo de AI bom, tem alguns modelos de AI muito bons, mas é esporádico. Claro. O grande impasse hoje é como é que eu faço a segurança cibernética nisso tudo. Aí eu vejo um engenheiro sênior
domina uma tecnologia de fazer esse copo. Cara, fazendo um relatório, de novo, daquele jeito, sem ter ninguém ajudando a fazer o relatório, e mais importante, desafiando naquilo que ele está falando, ou dando profundidade naquilo que ele está falando. Uma AI faz o quê? Ela roda, ela tem um mapeamento em nível mundial, ela vai buscar em nível mundial, diversas fontes, dependendo de como você faz o seu prompt. Eu não gosto muito da palavra engenharia de prompt, eu não gosto muito. Mas a qualidade do seu... E quando você vai aprofundando, porque um cara que tem um tecnicismo disso aqui, você imagina a profundidade que ele não dá para ir em termos do processo, isso, aquilo, aquele outro. É isso que é a inteligência assistida. É um humano comandando uma inteligência digital para ajudá-lo nas soluções que ele está oferecendo. Uma ou umas. Esse é o grande salto que tem que ser dado. Agora, o problema todo que está ocorrendo em nível mundial, também detectado na pesquisa, é quando você começa a fazer aplicações isoladas, que são importantes como um primeiro passo. Mas qual é a sua estratégia? A estratégia está no diretor, no presidente ou está no boarding? Aí entra outra polêmica. O boarding normalmente são pessoas na faixa etária, aquele etarismo que você falou, qual? Minha. Era bem mais velho. Estou com 68. Eu sou um cara analógico, cara. Eu me tornei eu tento me tornar assim, mas eu sou analógico. Eu nasci naquele negócio do computador, o cartãozinho lá na Unicamp que levava a processar. Vocês nem sabem o que é isso. Mas, não faço a menor ideia. Então, cara, mas é isso. O pessoal... E é muito difícil. Aí você tangenciou um pouco, Rafael, a questão da geração Z. Você tangenciou. Na minha opinião, a geração Z, ela vem querendo o quê? Ela quer autonomia para trabalhar. Ela quer ferramentas digitais para trabalhar. Ela quer isso. Porque saiu dali na casa dela, ela vai usar as ferramentas digitais, os modelos digitais. Ela vai usar. Ela paga lá R$150, ela usa o ChatGPT, o POI, o Knowledge. Ela usa o que ela quiser, dependendo de quanto ela quiser financiar isso. Vamos para um rápido intervalo, que tem muito mais aqui na BMC, no nosso BMC News dessa semana. Já voltamos. Estamos de volta no nosso BMC New Deal dessa semana, um papo muito bacana sobre organização, gestão, inteligência artificial, era digital e tudo mais. E Joaquim levantou um ponto aqui no nosso Interbreaks aqui sobre a resistência desses líderes, né? Porque é implementar a inteligência artificial. Porque tem uma questão também. O cara que manda na empresa é justamente o cara do board lá, dos 60 mais, 70 mais, tudo mais. Que tá agora aprendendo a mexer na inteligência artificial, igual todo mundo, só que ele vai ter um gap maior de tempo para conseguir levar. Então, qual que é a resistência desse líder para conseguir deixar a empresa entrar na inteligência artificial? A gente tangenciou no bloco passado, que é segurança. E eu estou no time que acho que, de fato, a gente deveria ter alguma cautela. O que a gente está vendo hoje em inteligência artificial é o dia 1 dessa tecnologia. A gente não começou a brincar de verdade. A gente não amadureceu essa tecnologia. A gente tem muito a avançar. E muito a avançar em 2 momentos, né? Em 2 aspectos, que é legislação. Nem começamos a falar o que é legislar em cima de AI e o que é segurança. Agora, nos Estados Unidos, a OpenAI acabou de perder um processo com a corte que diz que sim, eles precisam manter todo o histórico da empresa. Manter o histórico de mensagens, de pesquisas de uma empresa é uma questão de segurança muito fundamental. Qualquer empresa sabe disso. Empresas listadas em bolsa, então, sabem que isso é primordial. A gente precisa ter esse rastreamento. Hoje, a nossa tecnologia, o que a gente tem acessível para a inteligência artificial, a gente não tem essa clareza de para onde vão os nossos dados. Então, as empresas que dizem para os seus funcionários, não coloquem os dados da empresa na inteligência artificial, em alguma medida, está correta, porque essas coisas vazam. E como os dados, né, o sistema de grafos de dados, eles estão todos interligados. Então, se o seu dado está num lugar, depois ele aparece em outro, numa outra resposta de uma outra empresa, isso é vazamento de dados gravíssimo, que pode comprometer a estratégia de uma empresa. Então, as empresas estão corretas em pensarem em segurança da informação. No caso da Keepon, a gente mitiga esse erro porque a gente tem a nossa própria inteligência, a nossa plataforma é fechada. Uma vez que a empresa contrata a Keepon, todos os dados delas estão dentro dos dados delas, a gente tem um grafo para elas. Então, os dados delas não vão para a OpenAI, para qualquer outra inteligência. Então, essa é uma objeção que pra gente é genuína e que deveríamos todos, enquanto sociedade, estar atentos. A Keepon mitiga isso com tecnologia e segurança interna. A gente consegue fazer isso.
Fora esse problema que é dos mais fundamentais, eu acho que tem o desconhecimento mesmo. E o próprio relatório da Microsoft fala isso, né? O primeiro passo é o primeiro agente. A Kipon é rotineiramente o primeiro agente de AI dos times ou da liderança ou dos times de RH, que não sabem implementar ainda um agente para falar de gestão de pessoas. Como é muito simples, o agente ele tem essa graça de executar um processo de ponta a ponta sem você ver no invisível, como é muito simples, as pessoas até se surpreendem, né, geralmente. Mas é o primeiro passo. Então a gente sabe que a gente tem também esse papel educativo no mercado que a gente atende para explicar que é seguro, não é um bicho de 7 cabeças, é fácil implementar, só que é um processo para todo mundo, é um processo de educação para todo mundo. Vamos lá. Quer comentar? Comente. Então, a minha experiência, e o próprio relatório da Microsoft, ele aponta isso, ele aponta que, por exemplo, a Procter & Gamble. O quê? A Procter & Gamble, a empresa, ela fez um teste com inteligência artificial, mas no desenvolvimento de produto. Que é o calcanhar de Aquiles deles, porque pô, você imagina, você tem que revigorar. E a Procter & Gamble tem em nível mundial uma imagem cultivada com muito mérito deles de ser uma empresa inovadora. Sim. Há 10 anos atrás, eles implantaram um crowdsourcing lá, que você tinha 1 milhão de pessoas pensando em produto, entrava numa plataforma e jogava ideia para a Procter & Gamble. Isso foi há 10 anos atrás, vocês imaginam hoje. Ela pegou 777 pessoas e dividiu em grupos. Tinha um grupo que tinha os agentes juntos, tinha outro grupo que não tinha os agentes juntos, e como é que essa coisa rolava? Tinha o quê? Tinha pesquisador de tecnologia de processo, deles, de produto. Tinha pessoal da área comercial, pessoal de marketing, pessoal da produção. Então, uma equipe eclética que estava trabalhando. Essa equipe eclética estava lá dentro daquelas equipes onde os humanos se reuniam e estavam tocando o trabalho. Aí tinha outra equipe onde tinha menos humanos, mas os especialistas, tinham um puto especialista na área comercial, tem um cara parrudo na área comercial, um cara parrudo na área de desenvolvimento de produto, etc., com os agentes. Qual foi o resumo da obra? Conclusão. Qual? Os caras que estavam com os agentes eram muito mais integrados, os humanos, do que os caras que estavam na equipe brigando entre eles, defendendo seus filhos. Está lá na pesquisa. Não é o dado meu. O resultado final foi um resultado pequeno em termos de resultado de ganho efetivo. Ganho efetivo, tá? O experimento, eles pegaram o experimento até aí, então não dá para falar o que está acontecendo ainda, porque o experimento está tocando. Sim. Foi um shot que eles fizeram, um recorte que eles fizeram, né? Então, eu estou falando tudo isso porque eu acho que nós estamos num momento, o mundo está vivendo um momento que tem duas tendências muito fortes, que estão impactando brutalmente, dentre outras, toma cuidado, dentre outras. Uma é o digital, a outra é a geração Z. Porque se está difícil com a geração Z, com a Alpha vai ser muito pior. São meus netos. Eu não tô nem aí, já é digital, já quer saber de tudo, que tá coisa. Nasce com o iPhone. Já, entendeu? Então, quer dizer, o que eu acho que no Brasil ainda, em parte do mundo, nos Estados Unidos inclusive, muito forte, eu estou muito nos Estados Unidos, fica se perdendo tempo de achar uma pacificação. Como é que a gente vai converter a geração Z para... Não é nada disso, a questão é como é que a gente vai harmonizar essas questões, porque a geração Z está dando uma oportunidade para nós e aprendemos com eles, porque depois vem a Alpha. Claro. E a outra questão é a questão digital. Tá? O digital é associado hoje como a invenção da máquina a vapor, ou da evolução industrial. Definam o que vocês quiserem, ou da internet. Ou seja, o que eu quero dizer, a gente não vai viver sem esse negócio no curto espaço de tempo. Toma cuidado, o curto espaço de tempo é muito relativo. Eu acho que até 2030, por aí, no máximo, essa coisa já está virando, já tá virando. Quer dizer, não é mais uma coisa assim, eu vou optar se eu vou fazer, se eu vou entrar com a inteligência, não é mais optativo. A questão é o que você vai fazer para trazer para dentro da sua organização a inteligência artificial, não para substituir os humanos, embora ela vai mandar um monte de gente embora, vai acontecer. Quando você está automatizando, cara,
certos processos, possivelmente você passa por rotinas que antes era feito por 2 ou 3 pessoas. Minha experiência é essa. Mas é algo obrigatório de se ter nas empresas, né? Não tem. É obrigatório, e outra coisa, você tem que desenvolver novos skills, aquilo que a Carla está falando. Porque não é mais um cientista de dados só. Um cientista de dados que sabe fazer programação, sabe lidar com uma inteligência, ou sabe criar uma inteligência artificial. Quer dizer, é outra coisa. Vou aproveitar esse gancho para um rápido intervalo. Na volta tem muito mais BMC New Deal. Já voltamos. Estamos de volta no nosso último bloco aqui do BMC New Deal dessa semana. Um papo muito bacana sobre gestão, organização. Cara, ainda nem entrei em um monte de coisa que eu queria perguntar. Tem questão, por exemplo, teve o fenômeno WeWork aí durante uns 5 anos, que todo mundo queria ter ali o seu bem-estar no local de trabalho. Do nada isso foi cortado, e do nada agora a gente não quer mais ir pro local de trabalho. O que as empresas estão fazendo nesse meio caminho? O que rola? Isso dava muito pra gente ter entrado. Tem a questão também do board, da questão do etarismo e tudo mais. Então eu queria convidar vocês para voltarem no próximo programa. Por favor, no próximo a gente vai fazer um segundo episódio disso aqui. A gente tem que marcar, porque eu gostei muito do papo. Carla, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi excelente trocar com vocês hoje. Obrigado. E Joaquim, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Rafael. Eu gostei muito. E a você que nos acompanhou de casa, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui na BMC News, principalmente no nosso BMC New Deal. Então, se vocês tiverem perguntas e tudo mais, podem mandar pra gente, sugestões de tema e tudo mais, manda pra gente. Tanto nos comentários lá no YouTube, onde o programa fica registrado, além da TV, é claro, e também no nosso Instagram, @bmc.news, né? No Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, onde você quiser, a BMC News está junto de você. E também no nosso site, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro. Esse papo aqui me deixou feliz demais, é muita coisa interessante pra gente falar, pertencimento de grupo, inteligência artificial, tudo isso. Inclusive, onde é que o pessoal pode te encontrar? Eu não fiz os jabás, vocês não fizeram os jabás de vocês, o arroba, sei lá. À vontade, por favor. No LinkedIn, Carla Ribeiro, ou no LinkedIn da Keepon. Qual que é o LinkedIn da Keepon? É Keepon mesmo. E o site de vocês é qual? Keepon.io. Keepon.io. Isso. E aí, então, se a galera quiser contratar em relação à organização, empresários que estão assistindo a gente... Entra lá no site, vai ter um book a demo, você vai direto pra minha agenda e marca direto. Marca direto com você. Direto na minha agenda. Bom demais. E, Joaquim? O meu pode ser no LinkedIn, Joaquim Santini, eu tô no LinkedIn. Não. Ou então pode procurar no site da minha empresa, www.exo.com.br. Show de bola, show de bola. Então, é isso aí, pessoal. Então vai lá, sigam eles. Eu sou Rafael Lara, então meu Instagram é @Rafael Mendes Lara. Eu não falo nada de liderança de empresas e tudo mais. Meu Instagram é completo de mercado financeiro, basquete, futebol americano. É isso, são as coisas que eu gosto da minha vida, tá certo? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais BMC New Deal na tela da BMC News. Nos acompanhe nas redes sociais, @bmc.news, e também no nosso site, bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro. Semana que vem tem muito mais. Até mais. Tchau, tchau!